Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Emily nunca fora de correr atrás de emoções. Aos 32 anos, sua vida era uma rotina de momentos de silêncio e escuridão silenciosa, onde as sombras dos grandes mestres da pintura se estendiam por seu ateliê. Restauradora de arte em Lyon, ela se encontrava na intersecção de dois mundos, o do passado, congelado na tela dos séculos, e o do presente, onde era uma testemunha discreta, quase invisível. Os dias passavam numa dança de pincéis e pigmentos, reparando que era frágil e perdido. Mas essa rotina, esse casulo de intimidade silenciosa, parecia cada vez mais uma gaiola dourada. Seus fins de semana eram dedicados à família. Jantares de domingo, sempre as mesmas conversas, os mesmos rostos familiares. Sua mãe, animada e exigente, estava sempre lá para lembrá-la, sem dizer explicitamente, que Emily ainda não havia encontrado o homem certo. Sua irmã, Camille, morava no exterior, um fantasma que Emily não via há anos. As trocas familiares consistiam em cartas e breves conversas telefônicas. Os silêncios se tornaram mais frequentes entre elas, como se uma distância invisível gradualmente ganhasse espaço em seu vínculo. Emily nunca conhecera o amor verdadeiro. Conhecera afeição, admiração, mas nunca aquela paixão avassaladora que borbulha nos jovens casais e faz os corações baterem com uma força incrível. Os homens eram, para ela, figuras indistintas, lembranças de noites passadas sem muita emoção. Sua vida sempre fora marcada por um profundo respeito por coisas antigas, objetos frágeis, histórias não contadas. Mas naquela noite, uma noite chuvosa de outono, algo estava prestes a abalar sua tranquilidade. Naquela noite, Emily se refugiou em um café, um lugar pequeno e discreto que costumava frequentar depois de um longo dia de trabalho. A chuva batia nas janelas, e a luz quente lá dentro parecia quase irreal em contraste com o cinza da cidade. Ela estava lendo um livro antigo sobre técnicas de restauração de afrescos medievais quando, de repente, um homem entrou correndo, encharcado até os ossos. Ele sacudiu a chuva do casaco preto e, sem dizer uma palavra, sentou-se a uma mesa próxima. Ela o observava discretamente, como costumava fazer com todos. Ele era alto, imponente, mas sua postura era notavelmente reservada. Seus olhos eram de um azul profundo, um azul melancólico, que parecia observar algo além do horizonte visível. Seu rosto era marcado por traços delicados, mas com uma certa frieza. Ele exalava uma aura de inacessibilidade, como um homem que carregava seu passado nos ombros sem querer falar sobre ele. Emily nunca imaginou que aquele momento mudaria sua vida. Um barulho repentino, uma xícara derramou e o homem, sem querer, esbarrou em seu braço. O café derramou no livro que ela segurava. Eles trocaram algumas palavras desajeitadas de desculpas. Ela também se desculpou, envergonhada, antes de lhe entregar um guardanapo. Ele sorriu para ela, um sorriso fugaz, e então se apresentou, Nathan. Era como se o tempo tivesse parado. Continuaram a conversar, primeiro em tom superficial, depois, gradualmente, sobre assuntos mais pessoais. Nathan falava pouco, mas cada palavra parecia ter peso, como se cada frase fosse medida e calculada. O que Emily descobriu foi que ele era um homem misterioso e fascinante. Ele nunca se revelava por completo, mas, de uma forma estranha, capturava sua atenção, como se algo invisível os conectasse. Os dias que se seguiram a esse encontro foram repletos de conversas. No início, discussões sobre arte, os livros que amavam, os filmes que tinham visto. Mas, aos poucos, começaram a se encontrar com mais frequência, quase todos os dias. Conversavam por horas, muitas vezes em silêncio, simplesmente saboreando a companhia um do outro, um conforto raro e precioso. Depois de 3 meses, eles se casaram. Foi uma decisão impulsiva, quase precipitada, mas óbvia para Emily. Não houve grandes festividades. Estavam sozinhos, apenas alguns amigos próximos, uma cerimônia íntima em uma pequena mansão em Lyon, com um jantar simples, mas elegante. Ela se sentiu mais viva naquele dia do que em toda a sua vida. Naquele momento, ela não era mais a dona do restaurante, a irmã, a filha. Era simplesmente uma mulher que havia encontrado um homem com quem tudo parecia possível. Mas os acontecimentos subsequentes lançaram uma sombra sombria sobre essa paixão incipiente.
Emily tinha uma irmã, Camille, que não via há séculos. Camille, 3 anos mais velha, casara-se com Samuel, um homem misterioso de quem Emily mal se lembrava. O casamento fora precipitado e tumultuado, e a separação, rápida, marcada por uma traição da qual nada se sabia, exceto que Camille sofrerá profundamente. Após o divórcio, ela partirá para horizontes distantes, cortando todo o contato com a família. 6 meses após o casamento, Emily recebeu uma carta de Camille anunciando uma visita surpresa. A surpresa foi ainda maior porque Camille nunca mais havia retornado desde sua partida. Num almoço em família, Emily insistiu que Nathan finalmente conhecesse sua irmã. Era uma oportunidade que ela esperava há tanto tempo, reunir sua família, seu passado e o amor de sua vida. Mas assim que Camille e Nathan trocaram olhares, algo se rompeu no ar. Camille empalideceu, seu copo tremeu em sua mão e Nathan desviou o olhar. O silêncio se instalou, pesado, opressivo, como se um segredo indizível pairasse entre eles. Foi só depois que Camille saiu, assim que a porta se fechou atrás dela, que Emily sentiu o irreparável acontecer. O mundo ao seu redor pareceu desabar, quando ela percebeu, no fundo do coração, que uma verdade que jamais imaginara havia se infiltrado em sua vida. E essa verdade mudaria tudo o que ela pensava saber sobre seu casamento, sua família e o homem que amava. 2 dias depois daquele encontro fatídico entre Nathan e Camille, Emily recebeu um telefonema da irmã. A voz de Camille, normalmente tão calma, tremeu ligeiramente, com uma hesitação estranha nas palavras. Ela havia pedido para ver Emily a sós, em particular. Quando Emily chegou à casa de Camille, o quarto estava frio e silencioso, como se o próprio tempo tivesse parado. Camille a convidou a se sentar, com um olhar incerto e difícil de suportar. As palavras pairaram no ar, antes que Camille finalmente quebrasse o silêncio com uma voz baixa e grave. Emily. Nathan não é quem você pensa. O nome dele era Samuel. Ele é meu ex-marido. O mundo de Emily pareceu ruir sob seus pés. Ela se levantou de repente, atordoada, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. Uma onda de raiva a invadiu, um reflexo de defesa. Você está mentindo. Está com inveja. Quer destruir o que eu encontrei. Quer estragar tudo. O que você está fazendo? Ela gritou, com os punhos cerrados contra o peito. A ideia de uma traição tão profunda parecia insuportável para ela. Camille não respondeu. Simplesmente pegou uma pasta grossa contendo fotos amareladas pelo tempo, documentos legais e mensagens trocadas entre ela e Samuel antes da separação. Colocou-as lentamente sobre a mesa, e um silêncio pesado se instalou entre eles. Emily tremia enquanto folheava as páginas, reconhecendo o mesmo homem nas fotografias. O mesmo olhar penetrante, as mesmas feições marcantes, os mesmos lábios. Samuel. Ele estava ali, diante dos seus olhos, mas transformado. Mudará de nome, de identidade. Desaparecera da noite para o dia após o divórcio, sumindo na névoa de um passado que Emily desconhecia. Camille olhou para ela impassivelmente, enquanto Emily, com as mãos trêmulas, procurava explicações, justificativas nas palavras que se acotovelavam em sua cabeça. Como ela não tinha visto nada. Porque ela não tinha adivinhado nada. Emily, com o coração pesado e as pernas bambas, foi à casa de Nathan no dia seguinte. Precisava de respostas. Não estava pronta para acreditar em Camille, não estava pronta para aceitar que sua vida, que acreditava ter construído sobre bases sólidas, não passava de uma ilusão. Mas as evidências estavam lá, irrefutáveis. Ela não tinha mais escolha. Precisava saber, custasse o que custasse. Nathan a recebeu no apartamento que dividiam, evitando o olhar dela. Ele sabia. Sabia que esse momento chegaria. E estava com medo. Tinha medo de perder tudo, de quebrar tudo. Mas nunca quisera mentir para ela. Amava-a, sinceramente, mais do que tudo. Era uma verdade que ele havia mantido em silêncio, uma verdade que o corroía por dentro. Quando Emily disse seu nome, seu antigo nome, o que ele tinha antes de mudar de vida, um arrepio percorreu seu corpo. Ele a encarou, com os olhos tristes, cheios de vergonha. Não pensei que você fosse irmã dele. Ele hesitou antes de continuar. Quando te conheci, senti algo real, algo puro, algo que nunca tinha sentido antes. E eu estava com medo. Eu estava com medo de te perder, de estragar tudo. Por isso não disse nada.
Emily o encarou, atordoada, com o coração disparado. Ela acreditara nele. Cada momento que passavam juntos agora parecia falso, como uma peça encenada por atores escondendo suas verdadeiras intenções. Mas Nathan nunca quis manipulá-la. Ele simplesmente buscava uma fuga, uma nova vida, longe dos fantasmas do passado. Você me fez a segunda esposa da mesma família, Nathan. Um vínculo que ninguém deveria cruzar. As palavras de Emily eram veneno, uma verdade que ela cuspia com amargura. Você me traiu. E me fez trair minha irmã. Nathan olhou para baixo, as lágrimas queimando suas pálpebras. Ele agira por instinto, por amor, mas naquele mundo de faz de conta, vira apenas sombras. Não vira a dor que estava infligindo. Sinto muito, Emily. Ele sussurrou as palavras, mas elas pareciam vazias, sem peso. Tarde demais. Emily se recolheu em si mesma. O ateliê, o espaço que fora seu refúgio, de repente se tornará uma gaiola silenciosa. Ela não conseguia mais trabalhar. Suas mãos, que antes davam vida a pinturas danificadas pelo tempo, agora permaneciam inertes. As lembranças de Nathan, de seu olhar, de sua ternura, estavam agora impregnadas de traição. Cada canto de seu apartamento parecia carregado de uma verdade insuportável. Ela parou de sair, evitando olhares e perguntas. Pessoas, colegas, a família, tudo estava se tornando demais. A dor da mãe, os sussurros da família, tudo a oprimia. A vergonha se transformou em uma dor surda, uma dor que a corroía por dentro. Nathan, enquanto isso, tentava reconquistá-la. Ele lhe trazia flores, escrevia cartas, ajoelhava-se diante dela, implorando por uma chance, uma última chance. Mas cada palavra que ele dizia era como uma nova lâmina em seu coração já partido. Por que você não me contou tudo? Era a pergunta que ela insistia em fazer, mas ele não tinha resposta. Ele queria fugir, esquecer, mas a verdade estava lá, intransponível. E Camille, em meio a tudo isso? Camille se afastou novamente, como sempre fizera. Depois de anos de silêncio, depois de suportar tudo, ela não conseguia mais olhar para Samuel, ou Nathan, como agora o chamava. Muitas feridas, muitas lembranças. Ela havia se exilado para escapar deste mundo, deste homem, e retornar a esta realidade dilacerada mergulhou de volta em um abismo que ela não estava pronta para enfrentar. Ela não culpava Emily. Sabia que a irmã não podia saber, não podia prever o que aconteceria. Mas aquela história, a história delas, era dolorosa demais. Ela não queria cruzar o caminho de Nathan novamente, nem viver à sombra daquele escândalo. Preferia partir, proteger-se, fugir mais uma vez. Emily se viu sozinha, no centro daquele tornado, com o coração partido entre dois amores, duas traições. O marido com quem se casara e o amor que pensara ter encontrado haviam se transformado em um pesadelo do qual não conseguia escapar. O vínculo sagrado do casamento, da família, tudo isso agora estava pervertido pela verdade. Após meses de silêncio e reclusão, Emily sentiu uma necessidade avassaladora de escapar, de se desconectar do mundo que a viu cair. Partiu para a Bretanha, para a casa que sua avó lhe deixará de herança. A casa era isolada, aninhada em um penhasco com vista para o oceano. O lugar sempre teve um poder calmante para Emily, uma espécie de refúgio onde ela havia crescido, longe das preocupações da vida cotidiana, longe de discussões, mentiras e fingimentos. Ali, diante da imensidão do oceano, Emily sentia-se pequena e infinita. As ondas furiosas, as tempestades varrendo o mar, lembravam-na da violência interior que sentirá desde que descobrir a verdade. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de calmo nessa imensidão. O oceano, com seu ritmo regular e suas marés, oferecia-lhe uma forma de constância que a terra firme não mais oferecia. Os primeiros dias foram marcados por um silêncio absoluto. Emily não falava com ninguém, exceto com o mar, como se cada onda fosse um eco dos seus pensamentos mais profundos. Então, certa noite, na calada da noite, ela encontrou forças para escrever. Escreva para não afundar. Ela disse para si mesma. Escreva para existir novamente. Ela não estava escrevendo para relatar sua dor, mas para colocar em palavras uma verdade que finalmente havia aceitado. Precisava contar essa história crua, sem filtros, sem a falsa modéstia das convenções sociais. Ela estava se libertando ao escrever, como se cada palavra fosse um passo em direção à cura. O livro dele, O Estranho do Meu Sangue, não foi simplesmente um exorcismo pessoal,
foi um ato de redenção. Ela não evitou o sofrimento que havia vivenciado, mas escolheu superá-lo. Através da história de uma mulher enganada e traída, Emily descobriu uma nova forma de poder. Ela se revelou, mas em um espaço onde o sofrimento era compartilhado, compreendido e não condenado. Para sua surpresa, o livro foi um sucesso imediato. Não por ser espetacular, mas porque repercutiu profundamente em quem o leu. O público ficou comovido com a sinceridade da história. Emily não buscava piedade nem vingança. Ela escolhera escrever a verdade, sem rodeios. Sua história era uma confissão, uma catarse, mas também um ato de cura. A maneira como ela descreveu o sofrimento, a traição e a reconstrução tocou profundamente os leitores. Muitos deles viam nela uma heroína silenciosa, uma mulher que escolhera se reerguer, se reinventar a partir dos destroços de sua antiga vida. Por meio de suas palavras, Emily tornou-se uma voz respeitada. Ela não era mais a jovem ingênua que havia sido enganada, mas uma autora, uma palestrante convidada sobre amor, perdão, memória e resiliência. Questões sobre amor e verdade tornaram-se seu tema de reflexão. Ela costumava dizer: a verdade nem sempre é bela, mas ela liberta, mesmo quando nos quebra. Suas palestras se tornaram espaços de compartilhamento, onde as pessoas buscavam respostas para o próprio sofrimento. Ela falava da dor da traição, mas também da importância de encará-la de frente para não cair na armadilha de uma versão distorcida da realidade. Explicou que a verdade, embora difícil de ouvir, permitia uma forma de redenção pessoal, de renovação. Ao aceitá-la, era possível finalmente reconstruir a si mesmo. Enquanto isso, Camille retornava lentamente à França, mas de uma forma diferente. Ela havia retornado para resolver questões familiares, mas algo havia mudado dentro dela. A mulher destruída, consumida pelas feridas do passado, havia encontrado uma forma de paz, embora ainda carregasse as cicatrizes invisíveis de seu casamento com Samuel. A reconciliação entre as duas irmãs não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, feito de pequenos passos. Camille nunca havia perdoado Nathan, nem a si mesma, mas agora entendia melhor a dor da irmã. Ela não tentava mais fugir, confrontava esse passado difícil. Pedia perdão a Emily, não pelo que havia feito, mas pelo seu silêncio, por ter escondido a verdade por tanto tempo. As duas irmãs começaram a conversar novamente, gradualmente se encontrando em uma espécie de cumplicidade silenciosa. Não precisavam mais dizer tudo para se entenderem. Havia algo mais forte agora, um pacto silencioso, uma promessa de seguir em frente, apesar de tudo. Emily nunca quis se casar novamente. O casamento, como ela o conhecera, era agora um fardo pesado demais. Ela aprenderá a amar de forma diferente, a se reconciliar consigo mesma acima de tudo. Sentia-se livre, mas uma liberdade marcada pela dor e pela sabedoria que adquirira em meio a tantas provações. Mas às vezes, quando caminhava à beira-mar, quando o horizonte se perdia numa névoa suave, ela voltava a pensar em Nathan. Ela se perguntava, no silêncio da noite, se ele a teria amado de forma diferente se tivesse lhe contado a verdade desde o início. Talvez ela pudesse tê-lo amado apesar de tudo, talvez tivesse aceitado suas imperfeições. Mas ela nunca teve essa resposta. A verdade, mesmo a mais dolorosa, não era suficiente para salvar o que eles tinham. E nas ondas quebrando, ela às vezes ouvia um eco do passado, como um último murmúrio do amor que ela acreditara ser sincero. Mas esse eco logo se desvaneceu na imensidão do mar, levado pelas marés. Emily havia encontrado seu próprio caminho, longe das ilusões, longe das mentiras. Ela havia se tornado mais forte, mais sábia e mais livre.